torcedor, alguém deve estar mentindo, porque a coletiva do novo executivo de futebol do esporte, o Thiago Gasparino, foi cheia de contradições, principalmente quando se falava no trabalho de Antônio Oliveira e na manutenção. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho, torcedor. A coletiva do novo executivo, para mim, foi um desastre, né? Foi um desastre de muito equívoco e muitas contradições. Foi perguntado a ele a manutenção do trabalho, o trabalho decadente de Antônio Oliveira numa situação que o esporte se encontra no Brasileirão da Série A em último lugar. Aí ele disse que houve uma melhora nos treinos, que o GPS aumentou 35% a correria física dos jogadores, a intensidade no CT. Isso aí, para mim, isso é uma verdadeira contradição, uma falácia. Porque Pepa não foi demitido por causa da intensidade do GPS nos treinos, não. Tanto foi supervisionado pelo próprio Yuri Romão, que ia para os treinos e disse: os caras estão correndo, só vejo falta sair sangue. Toda a cúpula do esporte ia para os treinos. O Guilherme, o Rafael e o Yuri Romão de Pepa. E intensidade não faltava. Intensidade, correria, GPS. Isso aí não, chefe. Não houve evolução nisso não, porque Pepa não caiu por causa de correria, intensidade no treino, não. Pepa caiu por causa de falta de resultado dentro das 4 linhas. É isso que tem que ser analisado. É isso que importa. E, além do mais, meu amigo, se a gente for avaliar as 4 linhas, o seu novo executivo, o trabalho de Pepa, a performance de Pepa na Série A era muito superior ao de Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira é uma queda brusca. É uma queda. Porque o jogo contra o São Paulo foi muito bom, o jogo de Pepa. O jogo no Rio, lá no Morumbi, o Pepa jogou muito bem, o esporte alto nível de intensidade e performance. No empate, né? Lá no São Paulo. O jogo no Vasco, o esporte foi roubado. Pepa botou o time, esse elenco aí pra jogar. Jogou muita bola contra o Vasco, foi roubado no gol de Veguete. Preste atenção, meu amigo. No jogo com o Palmeiras aqui, o esporte também foi roubado, jogou muita bola. E o trabalho de Antônio Oliveira, os 4 jogos dele, é decadência, cara. Isso aí, a gente paga, a gente torcedor do esporte, o esporte paga para essas pessoas virem no microfone e praticamente tirar onda, né? Tirar onda com o torcedor. Eu sei que o Gasparino, coitado, ele não tem nada a ver. Ele é pago para fazer isso. Ele é pago por alguém, por pessoas que estão atrás dele. Vai lá e fala isso aí. Joga isso pro torcedor. Joga isso como se o torcedor fosse um ser ignorante. Pelo amor de Deus, cara. Ainda mais ele fala outra coisa que pra mim é um absurdo. Ele diz que vai mudar o elenco. Um elenco uma folha que está em 9 milhões e meio praticamente. Um elenco que tem 60 milhões de investimento. Foi a cara de 2 treinadores, Mariano, Souza e Pepa. Vai mudar para a cara de Antônio Oliveira. Quando voltar das férias da FIFA, Antônio Oliveira perde mais 3, 4 jogos. Aí, e os jogadores que ele trouxe? Aquele Antônio Oliveira, que é uma queda em campo, para moldar o estilo. Aí vai trazer outro de novo, outro treinador para trazer outros jogadores. Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma lambança. Isso é uma lambança que estão fazendo com o esporte. Aí era tão fácil. Aí depois ele fez o mal, como esse cara é um cara que esse Antônio Oliveira. Então eu vou botar aqui ele falando ironias. O Antônio Oliveira gosta de muitas ironias. Ele falando ironias lá antes de sair do Coritiba. 6 jogos sem vencer no campeonato fraco do Coritiba. E a torcida não queria mais ele. E ele solta ironia. Vou botar aqui um trecho. Mas aí, que ele disse que o mal é antes. E o executivo vem com esse papo furado. O mal é antes, não. Se Antônio Oliveira tivesse com o esporte no estadual pernambucano, nem ganharia, nem ia para a final. Porque é um declínio nas 4 linhas. É um declínio com essa estrutura tradicional no futebol brasileiro e nordestino, que é o esporte. É um declínio, cara. Eu acho aqui
E aqui eu vou colocar um vídeo que diz por que o Antônio Oliveira foi contratado. Porque o presidente do esporte disse que Matheus Alexandre e Carlos Alberto foram contratados pelos seus últimos 2 anos. E os últimos 2 anos de Antônio Oliveira? A gente entende que foi indicação de alguém. Indicação de empresário, indicação de Paulo Autuori. Alguém, Paulo Autuori, que foi que botou Antônio Oliveira aqui, que está mantendo... Eu traduzo assim, dentro da minha inteligência, eu posso especular nisso aí, porque ninguém fala a verdade. O cara vem para omitir toda... Se ele não mentiu, ele omitiu todas as verdades. Não, porque a intensidade... Cara, ó, eu vou dizer uma coisa para você, torcedor. Os últimos 2 anos de Antônio Oliveira, porque o cara pega lá em 2021, 2022, que ele segurou o melhor trabalho dele nos últimos 5 anos, que ele segurou o Cuiabá no rebaixamento, para não ser rebaixado, Cuiabá. De lá para cá, em 2023, 2024, é só tragédia como treinador. É só no Curitiba. Ó, ele fez um campeonato, foi eliminado no campeonato estadual do Curitiba, que é fraco, no estadual. Ele foi eliminado, estava sem vencer, jogando horrível. Quando logo na primeira rodada da Série A, ele levou uma goleada de 3-0 e botaram ele para fora. Isso foi em 2023. Em 2024, ele no Corinthians passou 13 jogos, só uma vitória. O Corinthians estava lá na zona da degola, afundado, feito esporte, e foi botado para fora. E tanto no Curitiba, os últimos 2 anos, que se avalia para se contratar nos últimos 2 anos, então acho que ele foi indicação de Paulo Autuori, porque Antônio Oliveira é amigo de Paulo Autuori. Né? Quem trouxe Antônio Oliveira para o Brasil praticamente foi Paulo Autuori. Em 2023 como auxiliar técnico, 2021 como auxiliar técnico, como em 2019, lá no Atlético Paranaense. Ele é da auxiliar técnico de Paulo Autuori, que trabalhou no futebol português. Trouxe ele, botou ele como treinador, não ficou no Atlético Paranaense, trabalho horrível. Não teve trabalho nenhum bom. Se a gente for falar, o trabalho de Guto subiu o Sport em 2019, mas quais são os últimos 2 anos de trabalho de Guto? É o que importa. De Antônio Oliveira é muito fraco, é uma tragédia os últimos trabalhos de Antônio Oliveira. Com que critério ele foi contratado? Foi para dizem aí, eu vou botar aqui um corte de um cara falando, que ele foi contratado para reviver o futebol, o desperdício que foi colocado em Matheus Alexandre, e ele não conseguiu, e botar logo o Matheus Alexandre para fora daquele primeiro jogo. O que critério contrataram Antônio Oliveira? Não tem critério. E não tem critério para manter o Antônio Oliveira. Qual é o critério que se mantém? Numa torcida, se tivesse no Vasco, se tivesse se o Gasparino fosse dessa coletiva muito rabugenta, muito fraca, muito medíocre no Vasco, cara, já tava fora. Então, o executivo, a torcida pedir fora. Ele já participou do Santos, mas não era nada de muito importante no Santos não, o Gasparino não. Participava do pessoal dos scouts lá, de análise de mercado. Ele sabe, se ele for dar essa coletiva lá no Santos, ele tava fora no outro dia. Não tem como agora aqui no esporte querem empurrar todo tipo de porcaria, todo tipo de mentira, todo tipo de atrocidade. Estou empurrando no esporte. Todo tipo de falta de verdade. Porque o que eu admito no dirigente, em qualquer função, é que ele seja sincero, que ele fale a verdade, que ele tenha sentimento de falar a verdade, ser sincero, não omitir a verdade, como o Gasparino fez aí, como vem fazendo a direção do esporte. Ninguém fala meias verdades, em verdade, eu quero que a pessoa fale a verdade, com todo o seu esplendor, com toda a clareza e com toda a verdade como ela tem que ser, para o torcedor que merece. Torcedor que paga, o torcedor que é sacrificado, às vezes sacrifica dinheiro, condição, a comprar alguma coisa na sua família para ir para campo. Esse torcedor merece que o dirigente venha falar a verdade. Não pague. Eu sei que o Gasparino não tem nada a ver, que ele é pago para fazer isso aí que ele fez hoje aí, que para mim foi cheio de contradição. É isso aí, valeu, torcedor de esporte. Você, mesmo com parte da torcida ali depois da comemoração, ainda protestando contra você colocou a camisa da torcida organizada. E na descida ali, muita gente protestando contra você desceu agitando os braços. Estavam a protestar? Hã? Estavam a protestar contra mim? Estava. Ah, não vi. Não. Mas não, eu vi, eu pensava que eles estavam a gritar por mim.
Não, eles estavam gritando fora, fora português. Ah, era para fora para ir embora para o vestiário.